Olá, Wender, boa noite a todo mundo que está aí. Boa noite, querido André. Olha, aí da nossa terra a gente tem um ditado que é o seguinte: você acha que é só bala que mata, saudade também, viu? Pois é, Wender, eu estou extremamente honrado em estar participando com você das lives. Sempre é bom falar de comunicação, mas como você dizia, eu acho que a gente já nasce se comunicando, né? Com choro, com chute na mãe, na barriga da mãe, o médico veio depois. Mas eu acho que, como você sempre fala, sempre é possível aperfeiçoar a comunicação e ser o melhor profissional também por conta disso, né? Claro, sem dúvida alguma. Nós vamos falar muito aqui sobre a sua história, tá, André? E a gente tem por hábito, sempre que a gente vai conversar com o nosso convidado aqui, a gente vai subir várias hashtags aqui, tá? E a primeira hashtag que eu quero sugerir aqui, eu quero colocar André, galera, me ajuda, hashtag André Médico Comunicador, porque ele é um craque. Eu vou contar um pouquinho a história de André, para a gente se conhecer, mas me ajudem aí, hashtag André Médico Comunicador. Essa é só a primeira hashtag. Eu conheci André, nós trabalhamos juntos na afiliada da Record, em João Pessoa. Você está em João Pessoa agora, André, neste momento? Tô em João Pessoa assim, Wender. Legal. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu vi um material de André no ar, e eu pensei, puxa vida, rapaz, quem é esse? Que cara de menino, não é? Que cara super novo. Eu olhei, caramba, olha, um repórter novo. Nossa, que entrevistado. Eu vi primeiro uma entrevista. Poxa, o entrevistado tem uma capacidade, olhando para a televisão, uma capacidade incrível, que desenvoltura e tal. E aí eu converso internamente com uma amiga como nossa, aquele defende. Eu falei, eu falei, quem é esse rapaz? No Wendel. André médico, é colunista aqui da TV. Eu falei, caramba, mas ele é ótimo. E aí, claro, fora esse universo e as suas habilidades de comunicação, André, você tem um histórico, uma formação médica, e eu quero que você fale um pouquinho, tá? Fala um pouquinho, quem é André Teles? Bem, Wender, eu venho que fica a cerca de 15 quilômetros lá de Campina Grande. Eu estudei em Campina Grande, na Universidade Federal, terminei em 2004 o curso médico, e aí fui embora para São Paulo. Fiquei lá por cerca de 8 anos e voltei para João Pessoa em 2013. Eu sou cirurgião cardíaco de formação, fiz na Federal de São Paulo, fiz mestrado, doutorado e aí retornei com a missão, né, de além de ser médico, ser professor da UFPB. Né? Hoje eu sou professor do curso de medicina, né, tenho um doutorado na área de medicina baseado em evidências. E, como você bem falava, o comunicador, eu não sei que horas eu me descobri como comunicador. Eu sempre gostei muito de falar. Eu acho que isso, mas poder aliar a comunicação com a minha grande paixão, que é a medicina, eu acho que não tem como ser mais feliz. Eu vivo assim, realizado por conseguir fazer as duas coisas. Que fantástico. André, eu quero, você não sabe exatamente quando se descobriu, e eu imagino que a sala de aula ajuda bastante nesse desenrolar, nessa desenvoltura, né? Sabe, diante de alunos sedentos de aprendizado e você com conhecimento a partilhar. No início, o que lá no início da sua atividade, como professor, estou me referindo, como professor de medicina, e hoje, André, o que você fazia lá atrás e que hoje você olha e diz, meu Deus, eu fazia isso na minha comunicação, ainda bem que eu aperfeiçoei. Você recorda de alguma coisa nesse sentido? No começo, Wendel, quando a gente começa a ser professor, a ser jovem, parece que falar difícil, temas, parece que você ser muito erudito atrai audiência. E o que a gente descobre é que, na verdade, quando você fala temas muito difíceis, com linguajar muito rebuscado, muito refinado, você acaba afastando as pessoas. Então, o que eu percebi é que, para me mostrar como seguro do conteúdo, como aquela pessoa que domina o conteúdo, muitas vezes você se fechava em torno do seu próprio discurso, então começava a utilizar palavras difíceis, nomenclaturas complicadas, e isso, na sala de aula, eu costumo dizer que é uma audiência que a gente vê na hora. Né? Eu costumo medir meu Ibope, minha audiência, pelo número de pessoas que estão no celular. Né?
Quando eu estou dando aula, turma com Boa. 200 pessoas, tem um montão de gente lá no celular, eu sei que minha aula está uma porcaria, ninguém está prestando atenção. Então a gente começou a usar estratégias, né, assim, de uso de técnica vocal, de metodologias ativas, de forma que a gente começasse a atrair o aluno para aquele conteúdo. E muitas vezes eu dizia que, até parafraseando uma propaganda do canal Futura, que ele dizia que não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Sim. Então, a partir de perguntas, a gente começava a construir esse conhecimento. E o que eu descobri que lá atrás podia parecer arrogante, podia parecer o mais seguro, na verdade era tudo insegurança da minha parte. E para a gente falar, para a gente conseguir ser acessível, chegar no outro, eu acho que a gente tem que cuidar muito para não ter um vocabulário desleixado, mas ao mesmo tempo a gente não pode achar que está no outro patamar. A gente tem que se igualar à audiência. Eu acho que isso acaba atraindo mais as pessoas. Fantástico, André, fantástico. E olha, eu imagino um desafio ainda maior, porque se no dia a dia, nas atividades, em todas as outras, exige essa adequação vocabular que você bem se referiu, imagine na medicina que, tradicionalmente, as expressões, os termos, a origem dos problemas e das doenças são realmente complexos, assim como no direito também conservador, que é o universo do direito. Eu imagino efetivamente os desafios que você passou a ter. Isso na sala de aula. E com os pacientes, André, você também tenta, dentro do seu discurso diário, na conversa com o paciente, também falar de uma maneira para, muito mais do que se fazer entender, mas para fixar a sua ideia? Olha só, Wendel, tem um movimento que começou lá no Canadá, que é chamado Shared Decision Making, ou seja, trazer o paciente para compartilhar a decisão médica. Então, aquele médico antigo que ele tomava a decisão, ele expunha os problemas, ele deixou de ser o protagonista da tomada de decisão. Ou seja, hoje em dia, o paciente, ele cada vez mais, ele quer, ele deseja e ele exige participar dessa tomada de decisão. E nesse movimento, o médico, ele tem, eu até estou aqui com a definição, o profissional tem um dever de trabalhar para definir problemas com clareza e fazer o paciente entender que ele mesmo, a medicina, como toda a ciência, é carregada de incertezas. Então, o médico, ele tem a obrigação de definir com clareza esses problemas, o diagnóstico, e fazer com que o paciente faça parte da tomada de decisão. Então, isso é essencial, ter uma comunicação efetiva, uma comunicação clara, uma comunicação sem os chamados ruídos, ou por um linguajar muito rebuscado, muito tecnicista. E isso, eu digo que às vezes eu até me aproximo muito do doente. Eu queria ter um pouquinho... Tem hora que eu acho que eu estou brincando demais, mas eu tento chegar na linguagem que ele entende, de forma muito clara. Claro que o ser professor ajuda muito, mas o contato diário com o público, né, o atendimento no hospital universitário com pessoas mais carentes, me ajudou muito para quando eu fiz essa viagem para a comunicação já profissional, né? O saber falar de uma forma muito simples e direta. Fantástico. Quero subir outra hashtag aqui, gente, me ajudem. André dando show. Ele está dando um show, uma aula aqui. Eu não imaginaria outra coisa, dando um show. Aliás, Doutor André dando um show. Me ajudem. Hashtag Doutor André dando show. E aí, doutor André, querido André, você passou a gravar com muita frequência vídeos, inclusive na televisão, concedendo entrevistas, gravando vídeos, inclusive, nas suas redes sociais. Sei que você está com um projeto agora em andamento, mas já falaremos sobre o projeto atual. Mas no início da gravação de vídeos, são modalidades e momentos distintos. Uma coisa é você diante dos alunos, outra coisa é diante do paciente. E diante da câmera, André, que tipo de cuidados, me permita chamá-lo assim, tá, de André? Claro, que pelo tipo amor de de Deus, cuidados, somos querido, amigos. você passou a ter para conseguir superar e avançar? Wendel, eu acho que eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga da internet, né? A internet não era tão... Então, por incrível que pareça, eu comecei na televisão antes da internet. Eu comecei na televisão.
A nossa amiga Regiane Negreiros, né, do Jornal da Correio, na época, me chamou para uma entrevista, 2 entrevistas. Na terceira ela diz, olha, a gente está fazendo o teste com algumas pessoas e a gente acha que você tem o padrão que a gente quer no jornal e a gente queria você como colunista. Com menos de 6 meses, eu lembro que eu fui para uma viagem em Nova York, Canadá, e saiu uma história bem interessante de um aplicativo médico lá, e eu estava com a câmera na mão, eu resolvi, em Nova York, fazer uma matéria daquele jeito normal. E aí eu mandei o material, quando eu voltei, o material estava no ar, ou seja, foi uma brincadeira em Nova York, entrevistando as pessoas, visitando o hospital, e aí o material foi para o ar. Opa, médico agora está virando repórter. Assim, eu nem imaginava aquilo para mim. Mas o que eu te digo, que sabe quando você está aprendendo a dirigir, que você não tem muita noção do que você quer passar? Eu acho que televisão no começo, ou veículo, é isso. Assim, no começo, você não tem muita essa sensibilidade de saber qual é a mente que fica ligado ao conteúdo, mas a forma é muito importante. Então, na TV, nas redes sociais, além do conteúdo, você precisa estar muito afeito com a forma. E o que eu percebo é que no começo a gente fica tão preocupado com a forma que não consegue passar o conteúdo direito. A coisa sai como um aluno de autoescola. Hoje em dia, passados aí quase 5 anos, eu acho que eu já estou, assim, saí da categoria daquela permissão para dirigir, já estou mais tranquilo. Eu digo que eu estou bem tranquilo na frente das câmeras, mas é um desafio muito grande e eu precisei estudar, né? Eu fui para a Fono, né? Eu comecei Fono em São Paulo ainda, então até o Leonardo, que também é uma referência em fonoaudiologia, que lhe elogia muito, né? E diz que você também é referência em voz. E ele Léo é dizia maravilhoso, foi o meu fono, viu? Foi o meu fono também, maravilhoso. E assim, eu passei um tempo em São Paulo, então na TV até meus amigos dizem, você ameniza o sotaque, você muda o sotaque, é meio que natural. Mas aí eu fiz treinamento com Lidiane. Quando eu me vi também fazendo reportagens, eu fui para os manuais de jornalismo, eu fui ler texto jornalístico para aprender a escrever. Tive uma grandíssima professora, Carla Visani. Maravilhosa, Carla. Eu sei que você encontra com frequência. Mande um beijo enorme para ela, por favor, viu? E a nossa querida Eufêmia, né, que é editora de imagens e uma grande mestra assim, do dia a dia. Então, eu costumava ir para a ilha de edição. Eu sentava do lado da Eufêmia, eu escrevia o texto decupando as imagens. E, por incrível que pareça, Wendel, hoje eu tenho dificuldade de escrever texto mais rebuscado, porque eu aprendi uma linguagem objetiva e direta, que é o que as pessoas querem ver em casa, querem ouvir em casa, algo muito mais direto. Fantástico. E aí, André, toda essa sua preparação, esse zelo, esse estudo, o deixa num patamar diferenciado. E aí, uma pergunta gigantesca. Dentro eu digo isso que eu falo com muita tranquilidade, a nossa empresa atende muitos médicos e empresas na área de saúde. E você sabe mais do que ninguém, a classe médica ela é muito conservadora, não é? A atividade ela é secular, milenar. Então, alguns hábitos, alguns paradigmas são mantidos. E, de repente, vem um médico que ganha uma visibilidade gigantesca e discursa com maior naturalidade. Os colegas, eles se surpreendem, eles falam, eles comentam. Eu tenho essa curiosidade, André. Olha só, Wendel, a comunicação surgiu por paixão mesmo, de me comunicar, e eu via a comunicação como uma prestação de serviço mesmo. Sim. Eu nunca me preocupei em fazer marketing de consultório. Quem vê minhas redes sociais, quem me vê na televisão, não me vê com o André marqueteiro que está lá para chamar cliente, mas alguém que quer levar informação de qualidade técnica.
né? Sim. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, a gente é regido pelo um código de ética que é muito rígido em relação à publicidade médica, né? O jornalista, como médico, ele jamais pode usar a publicidade como um comércio. Então, a gente não pode fazer propaganda, tem toda uma limitação, a gente não pode expor o paciente, ferir a dignidade do paciente. Então, tem toda uma regrinha que é preciso seguir. E por incrível que pareça, assim, eu já fui convidado pelo CRM para dar palestra sobre isso. Conselheiros do CRM me falam que eu sou referência em como fazer comunicação de forma ética, sem expor pacientes, levando informação técnica cientificamente comprovada. Essa é uma grande preocupação. Eu acho que os colegas médicos, eles têm muita gente que extrapola a ética na publicidade, nas redes sociais, e eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, sim. Perfeito, caramba, que legal. Quem está gostando, coloca a hashtag aí. Vamos colocar assim, André Maravilhoso. Me ajudem nessa hashtag André Maravilhoso, porque ele realmente está dando um show, nos ensinando bastante. André, aproveitando esse seu trânsito incrível em tantos universos da comunicação, você grava vídeos com muita tranquilidade, você se expressa muito bem diante das pessoas, se relaciona muito bem com a mídia. As pessoas que estão nos acompanhando agora, eu costumo dizer sempre, existem muitas possibilidades para que você, dentro da sua atividade profissional, possa ser uma referência. A mídia, a projeção a partir da mídia é uma delas. Que tipo de orientação, André, você poderia dar para essas pessoas para que elas pudessem iniciar um relacionamento com os meios de comunicação e, quem sabe, ser convidado para conceder uma entrevista, por exemplo? Wendel, eu acho assim que, antes de mais nada, você precisa ser um bom profissional, né? Eu vejo muita gente com aquela angústia de aparecer e a primeira coisa, precisa estudar, precisa ser um bom médico antes de mais nada, né? Precisa fazer um bom trabalho, precisa seguir tudo que a ciência manda. Primeira coisa, ser bom profissional. Quando você é bom profissional, seu trabalho começa a se destacar de alguma forma. Ou seus alunos vão falar de você, ou o paciente. Chega uma hora que aí o convite da mídia chega, né? Você acaba sendo convidado. Mas aí é preciso estar preparado para quando o bonde passar, você aproveitar a oportunidade. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito acostumadas a consumir material de rede social. Eu acho que a maior procura por médico é na rede social. E as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes pela qualidade do material que se produz. Então, ninguém tem saco nem paciência para consumir informação, conteúdo ruim, com uma forma também ruim. Então, é essencial o treinamento. É preciso se cobrar muito, se exigir e praticar, né? Eu recomendo para aquelas pessoas que são mais embotadas, que têm mais dificuldade, tem muito curso, tem muito treinamento, tem coach só para melhorar discurso, melhorar... a gente sabe disso, que tudo é importante, voz é importante, expressão corporal é importante. Quando tudo isso é muito ruim, por melhor que seja o conteúdo, você não dá audiência, as pessoas não toleram. Então eu acho que, além de ser um bom profissional, você tem que se preparar para isso. E como eu falava, as pessoas querem uma linguagem simples, direta, objetiva, porque aí você consegue atingir o público que você realmente está almejando. Você sabe, André, que eu vivo partilhando com os amigos, e quero partilhar aqui publicamente, uma das maiores preocupações que eu tenho hoje, falo inclusive com a minha equipe, é que, como a gente tem uma pulverização gigantesca de informação na internet, né? E aí eu vou num exemplo extremo agora. Eu fico muito preocupado como alguém que jamais fez uma cirurgia pode ensinar a fazer uma cirurgia. Eu fico muito preocupado. Veja, você é cirurgião, você é professor, você tem autoridade para falar sobre o assunto. E aí eu me preocupo demais, mais uma vez, estou num exemplo extremo. Um acadêmico no segundo período, por exemplo, é só um exemplo, tá? Querer ensinar o que você efetivamente vive, vivencia. Isso me preocupa bastante.
acho que você dá uma contribuição belíssima quando você pontua a necessidade de procurar alguns parâmetros da necessidade de se preparar. Tem que se preparar. Isso é fundamental. Quando a gente não se prepara, e como você até pode, no curto prazo, convencer dentro de uma sequência de estruturas discursivas e retóricas, mas no médio prazo, certamente as pessoas perceberão. Mas eu quero ouvir, André, agora um pouco do seu momento atual na comunicação. Eu sei que você está envolvido em alguns projetos muito especiais. Eu queria que você partilhasse, por favor, com a gente. Olha só, desde o ano passado, desde 2018, na verdade, foi um grande desafio para mim, foi o convite da Rádio CBN para ser colunista em saúde. Então eu tenho uma coluna semanal na CBN Paraíba, e que foi um desafio. Por exemplo, eu não acho que eu tenho uma boa voz, né? O Léo disse, sua voz não é boa, você se comunica bem. Eu tenho dificuldade, mas foi um desafio super prazeroso, assim, você ser reconhecido na rua. Eu sempre lhe escuto na CBN quando alguém reconhecia a sua voz. E o rádio é algo, Wendel, que a audiência é impressionante, como as pessoas dão um retorno rápido, né? Mandam mensagem, olha, eu estou te escutando. E era algo que eu não tinha ideia disso, né? Agora, eu estou também com um projeto excelente, né? Assim, eu estou, sabe, com o coração transbordando de alegria. Essa semana, a gente preparou uma série de reportagens, né? A gente está falando saúde no jornal do almoço, do horário do almoço, né? De uma afiliada Globo aqui na Paraíba. Então, para o jornal estadual, então eu estou estreando como repórter da TV, assim, como médico. É uma série que está muito bem acabada. E hoje à tarde, quando os VTs eram finalizados, e a editora, eu cheguei a me emocionar com a qualidade do material, a qualidade, o nível, né, que a gente, desde novembro, se prepara. Então a gente está muito ansioso para que, quando o material finalmente, as pessoas possam ver o material. E um grande desafio que foi me lançado pelo Sistema Paraíba de Comunicação é fazer a convergência, ou seja, a série vai ter material exclusivo no rádio, na internet, no G1 e na TV. Então a gente vai transitar pelos três mídias com conteúdo exclusivo, mas sempre o mesmo tema, a espiral da comunicação. A gente vai falar de saúde. Então isso tá, o coração tá assim, tá ansioso, um pouco temeroso. Eu acho que a gente precisa temer, mas super feliz com o resultado que está vindo por aí. Que fantástico, André. Que notícia incrível. Por favor, partilhe com a gente, tá? Ah, não, com o maior Coloque prazer. nas suas redes sociais. Aliás, as pessoas estão muito acompanhando, mas qual é o seu endereço no Instagram para que a gente possa acompanhar, André? Fala para a gente, por favor. Doutor, né, @doutor.dr.André Teles, tudo junto. Telis, meu Teles é com I. Então, estou super ansioso por isso. Eu acho que o material, a gente vai falar do primeiro socorro. Sabe aquelas dicas, o que eu posso fazer na minha casa, no acidente, no hospital? E o grande diferencial disso, Wendel, é porque, como médico, hoje a gente conversava sobre isso na reunião, é que às vezes o comunicador ele precisa ser especialista em alguma coisa. E assim, a gente está com muita propriedade, baseado em fatos científicos, nas melhores evidências. Isso a gente faz questão, não abre mão. E a gente vai oferecer um produto extremamente qualificado. A audiência vai ver, e eu tenho certeza que muita coisa vem a partir disso. Eu diria e já arriscaria aqui que você, André, com essa série, vai ganhar um boom de projeção que as pessoas dirão que é o Drauzio Varela do Nordeste. As pessoas já falam isso, né? O Drauzio Varela da Paraíba. Hoje, quando a gente finalizava os VTs também, mas eu nessa série, o olhar de um editor bom também é muito especial. Porque tinha algumas coisas, sabe aquela abordagem do Fala Povo, quando a gente vai abordar as pessoas? Então tinha coisa que eu nem imaginava que estava indo para o ar, né? Tinha coisa que e foi exatamente isso que vai ser o diferente. Vai ser o médico humano que está chegando junto das pessoas. Então eu estou extremamente feliz e
talvez descobrindo uma faceta da comunicação que nem eu imaginava que tivesse. Então, estou radiante de alegria com tudo isso. Fantástico. Você usa a expressão humanização. Como ela é importante, né, André? Como ela é importante dentro do universo médico, da saúde propriamente dita, num instante que se fala tanto em que, muitas vezes, especialmente na saúde pública, um recorte muito curtinho, muitas vezes pela correria, pela falta de estrutura, sequer se olham, né? Você vem aqui não apenas com esse tipo de abordagem, mas estruturando ao lado da medicina uma comunicação extremamente humanizada. Que orgulho, meu irmão. Olha, que orgulho, viu? De verdade. Eu acho, Wendel, que não só na medicina, mas na vida, falta um pouco de empatia para todo mundo. Para todo mundo. Eu acho que se a gente for mais empático, não precisa concordar, mas respeita a opinião do outro, respeita o posicionamento, ou pelo menos se coloca no lugar do outro. Eu acho que a gente poderia ser muito mais tolerante, né? Eu acho que o mundo poderia ser muito menos difícil, né? Pelo menos um pouco menos difícil do que é. Então, eu acho que a medicina é uma profissão extremamente difícil, é muito sofrida. Eu lembro, eu fiz 6 anos de medicina, fiz 7 anos de residência, fiz 4 anos de doutorado. Então, imagina, foram 17 anos da minha vida num banco de universidade, dentro do hospital. Então, tecnicamente, eu estava preparado. Mas é preciso, cada dia, se colocar um pouquinho no lugar do outro. Né? É preciso se ver no lugar de quem sofre. Não para levar as dores para casa, porque imagina, todo dia você levar 50, 100 dores para casa, você não vai aguentar. Mas ver como se fosse alguém seu, alguém que você pode nem sempre curar, mas aliviar. E eu acho que empatia é o que falta no mundo, de uma forma geral. Fantástico. A última hashtag que eu vou pedir aqui nessa reta final. André é espetacular, porque ele realmente é espetacular. André, muito contente em ter batido esse papo com você, querido. Fiquei muito honrado pelos seus ensinamentos, pela sua partilha, por você, muito mais do que explicar, mas mostrar a sua vivência prática dessa união tão incrível, que aparentemente são distantes entre comunicação e medicina, mas você mostra, aliás, você não mostra, você comprova e vivencia o quanto esses dois universos, comunicação e medicina, eles podem e são capazes de caminhar lado a lado. Muito contente por esse seu momento e sinta-se à vontade sempre. Conte comigo, viu? Eu sempre conto, né? Sou amigo de Wendel, conheci o Wendel. Na verdade, assim, eu já admirava o profissional Wendel, tão premiado jornalista, que quem vê comunicação sabe quem é o Wendel Rodrigues. E assim, eu tive muita honra de conhecê-lo na bancada do Jornal da Correio, né? Quando ele foi para a bancada, e foi interessante que entre um bloco e outro, o Wendel disse, mas quem fez essa matéria? A voz parece com a sua. Eu disse, sou eu que fiz essa reportagem. E para mim era uma avaliação no ar. Imagina o premiado Wendel Rodrigues avaliando o seu material já no ar. Então, o Wendel sempre foi aquela pessoa muito, muito próxima a gente, né? Aquele muito generoso em relação a gente se sentir à vontade de conversar, de perguntar, de mostrar o material. Então, gratidão, uma honra tê-lo como amigo, participar, né, dessa live com você e dizer que sempre uma honra tê-lo no ciclo de amigos. Quero vê-lo em breve para dar um abraço e renovar meu desejo de muito sucesso para você, viu, André? Beijo enorme, obrigado, querido. Beijo, Wendel. Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.